recebê-los aqui no ambiente virtual, né? E vamos, então, dar início hoje a essa atividade que nós contamos aqui com colegas que são os professores da linha de pesquisa do mestrado em educação, especificamente a linha 3, né? Que são que fazem parte dos seguintes docentes: eu, professor Álvaro Hipólito, a Ana Cristina Delgado, que não se encontra aqui em Pelotas agora, no momento, né? O professor Jarbas, que também está encerrando, mas quem está neste projeto aqui sou eu, a professora Mara Regina Osório, a professora Maria Cecília Leite, que está coordenando essa sessão, a professora Maria de Fátima Cosse, a professora Maria Manuela Garcia, o professor Mauro Augusto Delpino e a professora Valdelane Mendes. Então, a proposta nossa era proporcionar uma atividade desse período da pandemia, que é um período difícil que estamos vivendo, todos nós, que a universidade suspendeu as atividades do calendário 2021 e propôs, então, a instalação desse calendário alternativo. Então, nós, da Faculdade de Educação, optamos e decidimos por não seguir o calendário regular, né? Porque teria muita desigualdade no fluxo dos alunos para ter um calendário que seria ou com disciplinas obrigatórias ou com disciplinas optativas, e que nem todos os alunos teriam acesso adequado à internet, né? Ou talvez não quisessem participar de uma atividade exclusivamente virtual, como temos tido nesses meses na universidade. E a própria universidade já havia decidido que ela não ela permitiria que os alunos, nenhum aluno seria prejudicado em função das suas dificuldades de acesso, etc, etc. A Faculdade de Educação, então, entendeu que seria mais interessante propor, nesse momento, algumas atividades nesse calendário alternativo que se compusessem por discussões mais amplas, né, ou sobre pesquisa, ou sobre educação, ou sobre ensino, extensão, inúmeras atividades que vocês puderam encontrar na página da Faculdade de Educação, né, e também no programa de pós-graduação, que são atividades que, como esta, que estamos propondo aqui, que é, a partir dos professores, constituir essa linha de pesquisa, e é, então, apresentar quais são as pesquisas que hoje, neste momento, nesta linha, no programa de pós-graduação, estão em desenvolvimento. Então, com essa lógica, nós construímos, então, na linha 3, que é a linha que se chama Currículo, Profissionalização e Trabalho Docente, uma proposta de pesquisas em diálogo, né, para proporcionar que alunos da graduação, tanto do curso de Pedagogia, quanto de outras licenciaturas da universidade, assim como estudantes da nossa pós-graduação, cursos de especialização, mestrado ou doutorado, e alunos de outros cursos de pós-graduação da universidade, assim como de outras universidades. Além dessa comunidade possível, nós também permitimos e abrimos para que professores da rede pública e profissionais de outras áreas pudessem também se inscrever para participar, então, dessa atividade. Então, com isso, eu abro esse seminário, esse colóquio, esse evento, né, que nós estamos propondo,
para propor a vocês, então, uma primeira discussão em que eu vou fazer uma apresentação da nossa linha de pesquisa. Então, nesse sentido, o projeto é um projeto unificado que tem ênfase na área de ensino, né, porque vai ser uma forma de nós socializarmos as pesquisas que vêm hoje sendo realizadas por esse grupo de professores e por um grupo de discentes, estudantes de mestrado e doutorado da linha de pesquisa. Então, terá início hoje, dia 22/6, vai totalizar uma carga horária de 56 horas e contabilizando 4 horas por semana. De todo modo, nós não vamos trabalhar necessariamente, né, e muito pouco provavelmente, vamos trabalhar 4 horas cada dia. Não. A ideia é que isso contabiliza porque tem as horas de preparação, talvez alguma recomendação de leitura, alguma coisa desse tipo que poderá estar contabilizando nesse encargo. Então, os docentes que constituem a linha de pesquisa e que estão participando dessa atividade são os que estão aqui: Álvaro, Hipólito, a Amara, a Maria Cília, a professora Maria de Fátima, a Maria Manuela, o Mauro Delpino e a Valdelane Mendes. Se vocês precisarem se comunicar a respeito desse curso, vamos dizer assim, vamos chamar assim, né, vocês podem utilizar esse e-mail que está aqui no slide da apresentação, ppge-l3. Então é ppge linha 3, né, no gmail.com. Conforme foi avisado, não é, vocês podem ali, nas atividades, nas notas compartilhadas à esquerda da tela, vocês podem colocar o número, o nome de vocês completo, tá? A gente tem 65 pessoas aqui como usuários no momento, mas nem todos assinaram ali. Isso vai ser importante para a gente registrar. Além disso, também já foi passada a orientação de que, depois da apresentação, nós vamos abrir um espaço para a gente dialogar, né, conversar. Então, a gente solicita, como todos estão fazendo já, que neste momento, então, vocês acionem, quando necessário, o microfone e a câmera, para que todos possam ver. Então, pessoal, assim, para nós foi uma satisfação, é uma satisfação muito grande a gente poder se reencontrar, mesmo que de forma virtual, né, para a gente poder trocar ideias, discutirmos a respeito daquilo que estamos fazendo, né, neste momento. Em primeiro, então, eu queria apresentar rapidamente quem já é aluno, quem já fez alguma atividade conosco, que provavelmente já conhece, mas o curso de pós-graduação em educação, que é o curso que iniciou como mestrado em 95, né, e que depois criou o doutorado a partir de 2006, ele é constituído de 5 linhas. Inicialmente era constituído por 4 linhas, que era a linha 1, Filosofia e História da Educação, a linha 2, Cultura Escrita, Linguagens e Aprendizagem, e a linha 3, que é a nossa, que a gente está propondo, então, esse momento com vocês, que é Currículo, Profissionalização e Trabalho Docente. E a linha 4, que trata mais da formação de professores, do ensino e dos processos e práticas educativas. Recentemente, nós tínhamos uma área, vamos dizer assim, um campo de estudos um tanto represado, que na
nas atividades anteriores, lá no mestrado, nós tínhamos pessoas, professores, que orientavam trabalhos na linha das questões, né, de desigualdade racial, etc. No entanto, nós vimos uma certa dificuldade, eu diria, de colegas que, exatamente porque não tínhamos colegas no programa, mas focados em áreas que havia uma certa demanda, mas que nós não estávamos conseguindo atender. E a partir daí, com a vinda de alguns colegas novos, nós pudemos criar essa linha 5, que se chama Epistemologias Descoloniais, ou Decoloniais, Educação Transgressora e Práticas de Transformação. Essa linha, então, pretende, e tem conseguido isso, atender essas demandas na área de práticas, né, de movimento de mulheres, de movimentos LGBT, de reorientação ou diferentes orientações sexuais, além das epistemologias descoloniais que tratam também de aspectos relativos a características étnicas, identidades étnicas e raciais. Eu falei um pouquinho mais dessa, porque é uma linha nova e eu acho que merecia. Bom, mas ao que nos traz aqui é focar no tema da nossa linha, que é currículo, profissionalização e trabalho docente, né? E aqui eu trago os objetivos que estão lá previstos no nosso regimento e na nossa página do programa, que é mostrar que a preocupação dessa linha é desenvolver investigações, em nível tanto de mestrado quanto de doutorado, a partir de diferentes perspectivas teórico-metodológicas. Nós não nos agrupamos aqui simplesmente para reunir um grupo de pessoas que pensa igual em tudo, que tem a mesma perspectiva teórica ou a mesma perspectiva metodológica. Não, a gente queremos ter uma abertura, né, para diferentes perspectivas. Claro que tenham todas com foco no currículo, no tema do currículo, né, ou nos processos de profissionalização docente e no próprio trabalho docente, né, tanto nas suas relações com os temas da cultura, como dos aspectos de identidade docente. Inclui-se aqui, então, os estudos, pesquisas, né, que tratam do envolvimento de discurso e práticas educacionais curriculares na formação da conduta humana e profissional. E os processos de trabalho docente e as identidades de professores e professoras nas suas relações com as categorias de classe social, gênero, idade, etnia e por aí vai. Além daqueles saberes e os processos implicados na profissionalização dos docentes, que discute, então, as implicações tanto para o ensino, como para os currículos, como para a pesquisa educacional. Aqui é importante já destacar que muitas vezes há uma certa, não sei se a palavra adequada é esta, mas uma certa confusão, uma certa entendimento não muito claro, né, sobre, afinal, o que nós tratamos quando falamos de profissionalização e trabalho docente. Muitas vezes, pessoas que procuram a nossa linha, muitas vezes elas estão, na verdade, preocupadas com o processo de formação, né? E talvez a linha mais adequada fosse a linha 4. Mas isso é fruto de uma certa proximidade que há, né, de interesses
da formação com as práticas educacionais, com as práticas curriculares. É muito difícil de desvincularmos, em alguns momentos, né, o que vem a ser políticas curriculares, políticas de formação, que também são políticas curriculares, né, processo de profissionalização, que também, na verdade, não deixam de ser processos de formação. Então, na verdade, nós trabalhamos num campo que é um campo muito complexo e que, evidentemente, há proximidades, né, e há distanciamentos, mas que convergem sempre para os estudos que tem no próprio título da linha, né, que é currículo, a profissionalização e o trabalho docente como focado em processos de trabalho, nas formas de organização do trabalho pedagógico, nas formas de organização do trabalho profissional. E, de fato, uma coisa que talvez à época que formulamos esse conjunto de objetivos aqui não tenha ocorrido, mas hoje é muito presente na nossa linha os aspectos de gestão também da escola, né? Que gestão nada mais é do que as formas como a escola se organiza, né? E como os professores se organizam e como o ensino está estruturado e organizado, seja na forma curricular, seja nas práticas informais, seja nos diferentes processos, né, que caracterizam a vida escolar. Então, dito isso, eu vou, então, focar um pouco em alguns temas e algumas abordagens teóricas que são trazidas frequentemente, né, por candidatos ou pelos já estudantes do nosso programa nas suas pesquisas, nas suas investigações, né? O objetivo, então, primeiro, desta atividade é fazer com que mestrandos e doutorandos que hoje estão desenvolvendo pesquisas no programa, nesta linha, que é a linha 3, possam, então, apresentar para nós todos, né, o que estão investigando, o que estão se dedicando a um estudo mais temático e qual a sua proposta de trabalho para vir logo defender uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Nós sabemos que, e vocês devem estar imaginando isso, que alguns estão em fases mais adiantadas, outros estão no momento mais recente do seu curso, né? Mas já tem temáticas, já há proposta de trabalho, de estudo, pois quando os alunos chegam no curso, eles já estão com um objetivo, uma proposta, um projeto, por mais ou menos desenvolvido que esteja, já guarda ali uma ideia, né? Um tema, uma tese, uma abordagem, né? Mas principalmente uma temática que ele quer desenvolver. Então, algumas dessas propostas, eu acho que a gente poderia aglutinar aqui. Um conjunto delas se refere a políticas curriculares. Eu coloquei propositalmente o tema de políticas curriculares, poderia pôr exclusivamente currículo, né? Mas eu propositalmente coloquei políticas curriculares porque é, de fato, aquilo que nós estamos mais preocupados, né? No sentido de que, para nós aqui, não interessa, especificamente falando,
discutirmos especificidades curriculares, ou diria melhor, não queremos aqui discutir muito a questão de ensino, queremos discutir as questões de ensino à medida em que elas nos trazem preocupações mais amplas do campo curricular. Tá? Porque isso é que nos diferencia um pouco de outras linhas do programa, né? Como, por exemplo, a linha 4, de formação de professores, que está muito mais preocupada com o ensino, ou a linha 2, que está muito preocupada também com os processos de aprendizagem, processos de ensino e aprendizagem, e outras questões, né? Alfabetização, letramento, ou mesmo questões da linguística aplicada e por aí afora. Não, nós estamos preocupados com uma tradição do campo de estudos do currículo, que são essas ideias que giram em torno de uma preocupação que é compreender o que de fato ocorre com os alunos, com os professores, nas escolas, quando políticas educacionais estão sendo colocadas em andamento, né? E claro que, quando vamos para o primeiro ponto, que são os estudos curriculares, aí nós podemos abordar desde questões das origens do campo de estudos do currículo, que são aquelas que tratam desde a perspectiva mais tradicional dos estudos do currículo, né, que são os primeiros estudos que se originaram e que, com Bobbitt, com Tyler, e que de forma muito intensa influenciaram o campo de estudos sobre o currículo no Brasil, principalmente dos anos 50 para cá, a partir de uma perspectiva muito técnica e tecnicista de abordagem do currículo, né? Tivemos uma influência muito forte disso até os anos 70, quando tivemos a reforma do ensino de primeiro e segundo grau, que é um exemplo clássico da influência do modelo tecnicista no currículo, né? Eu diria que essa linha de perspectiva do campo curricular, ela persiste hoje ainda, sob outras formas que alguns autores chamam de neotecnicismo, ou muito influenciado pela teoria do capital humano, mas são concepções do sentido da pedagogia das competências e outras formas de que tenta manter essa tradição mais técnica, entre aspas, do campo do currículo com influência na educação. Hoje em dia, relacionado com outras áreas, né, nós, aqui de estudos nossos, que eu vou relacionar mais adiante, também há uma forte influência desses modelos atuais, como, por exemplo, da Base Nacional Comum Curricular, e a tendência que há daquelas iniciativas de parceria público-privada, que são iniciativas baseadas em modelos de apostilamento do ensino, que são modelos de modelagem técnica, mais técnica do ensino, né, tentando criar modelos direcionados à preparação das escolas, dos alunos, para o melhor aproveitamento do IDEB e, portanto, um melhor desempenho nos sistemas de avaliação. E, a longo prazo, o objetivo é fazer com que as crianças, os adolescentes, jovens nossos, que saem das escolas, que eles possam atingir um padrão, um patamar do exame PISA, que é o sistema internacional de avaliação, vamos dizer assim, né? Então, e essa tradição mais técnica, ela vem lá desde o início do século XX, né, até hoje, com algumas modificações. Esses estudos de currículo, que é um dos focos nosso, é muito mais centrado na crítica a esse modelo. E essa crítica vem desde as teorias críticas, eu diria que começa com as teorias da reprodução, né,
com Althusser, Bourdieu, Baudelot, Stabler, Bourdieu e Passeron, né? E outros, muitos autores que passaram a questionar, né, esse papel técnico, tecnicista, vamos dizer, do modelo escolar, e passaram a mostrar criticamente que a educação tradicional nada mais era do que um reforço, né, da manutenção de uma sociedade desigual e de uma reprodução desse modelo de sociedade, e que a escola tinha um papel crucial nisso, seja através de uma reprodução ideológica, que hoje a gente poderia dizer que algumas políticas que vemos no país, né, e a própria influência ideológica mais marcante no Ministério da Educação hoje, tem uma característica de forçar a escola a ter um papel ideológico muito forte, né, ou movimentos como Escola Sem Partido, e a ideologia de gênero e todos esses debates que tentam influenciar ideologicamente, né, a estrutura da escola e barrar qualquer outra forma de pensamento que seja crítico em relação a isso. Ao contrário disso, a teoria crítica foi se construindo, então, a partir desses modelos de análise, analisando, ao contrário, mostrando o papel reprodutor das escolas, seja do ponto de vista ideológico, como eu estava falando, seja do ponto de vista cultural, como apregou Bourdieu, seja do ponto de vista mais atitudinal, como Bowles e Gintz, por exemplo, que são dois autores americanos que têm um livro publicado chamado A Escolarização Capitalista na América, né? E muitos outros estudos foram se desenvolvendo, e isso influenciou muito o pensamento crítico brasileiro no campo educacional. A par e passo disso, ou na continuidade dessas influências, né, nós tivemos o campo da teoria crítica mesmo em educação, né, que tentou mostrar que as teorias da reprodução, elas eram teorias bastante sólidas, consistentes, que mostravam uma desigualdade da sociedade que se reproduzia na desigualdade escolar, e que a própria realidade da desigualdade nas escolas ajudava a reproduzir a própria desigualdade da sociedade. Mas alguns autores começaram a desenvolver que essas análises eram tanto limitadas, né? Então, autores como Michael Apple, o Henri Giroux, o Peter McLaren, desenvolveram estudos para tentar mostrar que havia também, que esses processos não eram congelantes, não congelavam a vida escolar ou a vida intelectual, mas que havia processo que ficou denominado tradicionalmente como teorias da resistência para esses autores, né? E daí se desenvolveram inúmeras perspectivas. E aí nós temos outros autores, como por exemplo o Basil Bernstein, que vai discutir também esses aspectos da desigualdade e aspectos muito mais numa perspectiva da discussão do simbólico no campo educacional e das estruturas de linguagem no campo educacional, e com uma contribuição fantástica também para o campo das análises, né, que nos permitem, vamos dizer assim, fazer uma perspectiva de reinterpretar, vamos dizer, aquilo que acontece no interior das escolas. Eu vou retomar esse ponto em outro aspecto. Mas, bom, dessa teoria crítica e dessas teorias que questionaram as teorias da reprodução e que abriu-se um leque muito grande para reinterpretar aspectos, né, e o Bernstein também contribuiu muito com isso, aspectos das teorias mostrando que a desigualdade não era igual para todo mundo, que havia diferenciações étnicas, de gênero, de classe. Então tem inúmeros estudos, eu cito Paul Willis, por exemplo, que fez um estudo brilhante sobre essa resistência na juventude inglesa de classe trabalhadora, mostrando as diferenças
também de gênero, entre eles, mas de classe, fundamentalmente, e como isso a escola operava também como um espaço de reprodução, mas também como um espaço de resistência. Né? Então, e daí a gente poderia continuar nessa linha de análise, mostrando que, bom, perspectivas pós-estruturalistas, pós-modernas e pós-estruturalistas, análises Foucaultianas, que passaram, então, também há muitos estudos nesse campo, na nossa linha, mostrando que, na verdade, trata-se de relações de poder, de currículo compreendido como uma relação de poder, como currículo como uma construção discursiva, currículo como uma construção de regimes de verdade. E por aí há estudos de diferentes perspectivas, construiu-se outra linha de abordagem que foram os estudos culturais, também tivemos vários trabalhos aqui no programa nessa linha, né? Então, é um leque muito amplo, eu estou fazendo uma coisa bastante panorâmica para tentar abordar um pouco de tudo, né? Um outro item que são essas análises de políticas curriculares, que são uma preocupação nossa de interpretar esse campo curricular, né, mas principalmente focar naquele campo das políticas educativas, nas políticas de currículo, né, nas reformas, análise de reformas, análise de como as políticas vêm sendo construídas, as políticas neoliberais em educação, as políticas conservadoras, as políticas neoconservadoras, e por aí, mas no sentido de compreender como é que as reformas educativas, e aí engloba sistemas de avaliação, as próprias reformas curriculares em si, parâmetros curriculares, as diretrizes, agora a Base Nacional Comum Curricular, tudo isso, quer dizer, como é que isso afeta a escola, como é que, afinal, os sistemas de avaliação têm a ver, afinal, com o currículo, tem a ver, afinal, com as práticas que as escolas desenvolvem, e tudo isso, né? E, evidentemente, que esse campo de análise das políticas é muito próximo das discussões de políticas educacionais. Todavia, tem tido uma forte influência no programa, né, a ideia do ciclo de políticas, que é uma contribuição de um autor que passou a ser muito estudado, né, no Brasil, que é o Stephen Baum, o sociólogo inglês, e que, baseado ele na ideia, uma das ideias de Bernstein, que é a ideia de recontextualização, que ele absorve e se apropria disso, também baseado numa teoria crítica do ponto de vista da economia, tá? Uma teoria de base, talvez, marxista, neomarxista, mas, agregado a isso, ele adota uma perspectiva pós-estruturalista, baseada principalmente em Foucault, em que ele tenta desenvolver e mostrar, faz várias análises sobre as reformas, as políticas educacionais, os processos de performatividade do trabalho docente, né? E ele constrói um modelo teórico que passou a ser adotado por vários colegas e também por várias teses e dissertações nossas, que é o tal do ciclo de políticas, que é uma aplicação do conceito de recontextualização do Bernstein, né? Mas numa perspectiva ultra, que ele tenta capturar exatamente que as políticas não podem ser analisadas somente naquele sentido macro, que eram analisadas tradicionalmente no campo das políticas, no campo do currículo, né, mas que precisava capturar as mediações, os ciclos recontextualizadores, né, do plano macro, no plano micro e no plano meso, né, no sentido de tentar compreender como é que essas coisas
do dia a dia, das escolas, das políticas educacionais, ou dessas coisas, das políticas macro, como é que, afinal, elas se recontextualizam e como é que elas, afinal, são praticadas no contexto escolar, né? E aí, então, é que esse ciclo de políticas tenta capturar essa dinâmica e tentar mostrar como é que é a ação dos sujeitos, que não são só reprodutores, que não são só seguidores de políticas, mas que são pessoas que atuam, né, fortemente nos contextos a fim de mudar, de criar coisas novas, etc. Nesse contexto amplo aí que eu estou falando das políticas curriculares, tem um tema que tem nos preocupado já mais, né, recentemente, eu diria, mas que tem nos preocupado um tanto no campo das políticas curriculares também, que é o tema da justiça curricular, que é um tema que tem tudo a ver com justiça social, né, e com justiça curricular no sentido do que os sujeitos que atuam, os atores sociais no âmbito da escola e que sofrem os efeitos das políticas tradicionais, né, como é que essas políticas podem ou não construir justiça ou injustiça curricular. E aqui é que esse tema toma uma grandeza no sentido de nos mostrar que a Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, que é falada, né, propagada como algo de solução das desigualdades, né, que o conhecimento, então, doravante passará a ser distribuído igualmente para todos, ela é, na verdade, uma profunda política criadora de injustiça e de desigualdade, porque passaria, então, para usar um termo do autor da teoria crítica, o Michael Apple, passaria a criar um conhecimento oficial que é definido por alguns para que seja utilizado por todos. E esse conhecimento oficial, na Base Comum Nacional, ele evidentemente vai calar vozes de grupos étnicos, vai calar vozes de grupos de classes sociais diferenciadas e de culturas diferenciadas, né? Então esse tema ele é muito importante e muito caro para nós todos. Vejam que nós temos todos esses assuntos, na verdade, poderiam estar interligados com o trabalho docente, né? Que é um outro tema forte nosso nessa linha. O trabalho docente, como ele tradicionalmente veio sendo interpretado aqui por nós, pelos professores que pesquisam isso, ele trata muito do processo de trabalho, né? Do processo de trabalho docente. Quão autônomo é um docente na escola básica hoje? Quão autônomo era, né, no início do século XX? Então, na verdade, os estudos sobre o processo de trabalho docente pretendem discutir, debater essa escola do início do século XX é a mesma escola do início do século XIX, por exemplo, né? Então aí a gente vai ter que verificar, quer dizer, como é que, aparentemente, se nós formos ali nas escolas de Pelotas, na Assunção, aqui na Barroso, perto da faculdade, ou em prédios antigos, ali como o próprio Guilherme de Almeida, outras escolas, são escolas do início do século, né? A escola que eu fui diretor, no Piratino de Almeida, era um prédio antigo e tal. Essas escolas já tinham feito uma transformação muito radical em relação às escolas do século XIX. Se vocês examinarem os decretos de criação das escolas, da criação dos grupos escolares, muitos dos decretos de criação dizem a escola, o grupo escolar tal, foi criado a partir da sala da professora Joaquina,
da sala da professora Maria, da sala da professora Luísa e por aí vai, né? Ou seja, os grupos escolares foram a reunião de salas isoladas, muitas vezes. Foi a reunião de salas isoladas. E ao longo do tempo foi se tornando estruturas mais complexas, com direção, logo depois com supervisão escolar, com orientação educacional, na medida que as escolas foram crescendo, ou seja, os processos de trabalho que lá antes era de uma professora com a sua turma, e seus alunos e a sua comunidade, passa a ser um complexo escolar, um grupo escolar mais complexo, até termos uma escola pública, como o Colégio Municipal Pelotense, por exemplo, uma escola, né, com uma grande complexidade na sua estrutura e organização. Mas então esse processo de trabalho do professor lá, da sala isolada, passando pelo grupo escolar, tá, como é que ele chega no século XX? Então, eu, olhando os prédios, eu vou dizer, essas escolas aqui têm uma estrutura muito parecida, né, com a escola lá do século XIX, é verdade. Pega o Colégio Assunção, é exatamente igual, né, uma escola do início do século XX. Mas aqui nos interessa todos os aspectos também subjetivos e de organização subjetiva do trabalho pedagógico, né? As relações trabalhistas são diferenciadas, as condições salariais de formação dos professores são muito diferenciadas, assim como são também diferenciadas a própria organização do sistema escolar, que se hoje não está privatizado totalmente, porque as escolas, propriamente dito, né, de modo propriamente dito, não foram vendidas, portanto não foram privatizadas, mas as relações internas dessas escolas estão já submetidas a fortes relações comerciais e econômicas de tipo capitalista, que são, por exemplo, as parcerias privadas, as vendas de pacotes educacionais que já tinham nos anos 70, mas hoje são vendidos com uma animosidade que nunca tínhamos visto, né? Então, os sistemas escolares adotam sistemas apostilados, e isso é muito difundido no Brasil inteiro, que prometem que os alunos sairão muito bem no IDEB e que as escolas serão muito bem classificadas e que vão atingir um padrão de qualidade igual ao do PISA, portanto igual da escola da Finlândia, da escola da Coreia e por aí afora. E nós vamos perseguindo esse processo. Ora, isso altera profundamente, né, o processo de trabalho docente, a estrutura e a organização do trabalho docente, como altera profundamente, e pode alterar profundamente a identidade docente, que a identidade já não é necessariamente aquela identidade que vimos em outros períodos, e afeta, claro, né, tradicionalmente, os processos de profissionalização docente, tanto do ponto de vista da carreira, da estrutura, de organização, da condição salarial, né, da sua condição de trabalho e todos os outros aspectos que afetam a profissionalização, mas também os processos de formação docente. E nesse sentido aqui, que nos interessa muito, os estudos sobre processos de formação docente. As mudanças que têm ocorrido nas últimas décadas nos cursos de formação de professores, nos cursos de licenciaturas e nos cursos de pedagogia, né, nos interessam particularmente porque aí residem as formas de formação que as políticas educacionais depositam como as formas que eles julgam mais adequadas para formar um professor atual, endereçado para atuar nas escolas reformadas do ponto de vista da reforma empresarial, da reforma educativa, do currículo, que são essas reformas que a gente tem experimentado desde os anos 80, né, final dos anos 80 para cá, e que prometeram o paraíso,
prometem ainda que vamos atingir um padrão de qualidade tal que nós nunca vimos, né? E que não vimos mesmo, porque também nunca aconteceu, né? Evidentemente porque são discursos muito mais assentados em uma lógica de criação de determinados regimes de verdade, de determinadas concepções de mundo, do que uma elevação de um padrão de qualidade como a gente gostaria de ter nas escolas. Porque quando nós tratamos de escolas num padrão mínimo de qualidade, da qualidade, né, de um padrão de qualidade para os alunos e para as escolas, isso requer um outro tipo de financiamento em educação, né, que é elevar a estrutura de ensino, as condições salariais, as condições de formação dos professores, para elevar uma qualidade da escola como a gente efetivamente gostaria, né? O exemplo muito próximo de tudo isso, o exemplo típico, é o exemplo da Finlândia, né? Porque sempre foi trazida, a Finlândia foi trazida como o exemplo. Se nós chegarmos ao IDEB 6, chegaremos ao modelo da Finlândia. Ora, o modelo da Finlândia tem educação pública e gratuita para todos, única e exclusivamente, não existe educação privada. O salário dos professores gira em torno de entre 5 e 6 mil dólares. Todos os professores têm formação em nível de mestrado. Os cursos de formação de professores nas universidades são mais concorridos que os cursos de medicina. São os cursos mais concorridos pelos jovens. Por quê? Porque há um prestígio social da profissão muito grande, né? Então, a sociedade passou, por alguma razão, em algum momento, a valorizar esse quadro de prestígio para o professorado. E olhem, a Finlândia, a Finlândia saiu bastante destruída da guerra, bastante empobrecida da guerra. E toda a reconstrução deles foi dos anos 50 para cá, né? E o campo educacional foi mais ainda recente, talvez, essa mudança. E uma mudança que não inventou a roda em lugar nenhum, simplesmente garantiu essas condições. Quando nós passamos a dizer, bom, então vamos olhar o modelo da Finlândia, o Ministério da Educação e as autoridades educacionais passaram a querer, mas não dá para comparar, porque é um modelo muito distante, e etc, etc, etc. Mas então, vejo que eu estava mostrando alguns aspectos do trabalho docente, né, dos processos de trabalho docente, da identidade docente, da formação e da profissionalização, mas daqui a pouco vamos ter que estar voltando a discutir questões de currículo. Então vejo como isso tudo é muito interligado, não é? Porque um dos aspectos interessantes da realidade finlandesa, como de outros lugares, é não existir currículo nacional padronizado, assim como hoje temos no Brasil. Bom, como então isso tudo, que eu na verdade estou falando bastante, mas estou falando do campo das políticas educacionais, das políticas educativas, das políticas curriculares, ou das políticas de formação e de profissionalização, etc, né? Mas isso tudo tem a ver, né, com os modelos de gestão. Vocês sabem que dos anos 70 para cá, o mundo capitalista passou por uma crise do modelo fordista, a gente pode discutir isso melhor em outros momentos, uma crise do modelo fordista e a criação daqueles modelos de reestruturação do mundo do trabalho que foram denominados de modelos pós-fordistas. Qualidade total, toyotismo, etc. Tal, que aqui eu ponho numa palavra como modelo gerencialista, tá? de educação e de escola. E esses modelos perduram ainda e estão presentes muito nas escolas. Não estão, evidentemente, assentados modelos
genuínos, modelos puros, né, vamos dizer assim. Não, e nós praticamente o que temos são modelos híbridos de gestão, né, mas muito pouco tem restado das experiências de gestão democrática. Aquelas experiências de gestão democrática que tivemos dos anos 90, início dos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90 e também até os anos 2000, elas praticamente inexistem hoje, né? Existe formalmente a ideia de uma gestão democrática, que está em lei, ninguém é estúpido a ponto de dizer que a sua escola não é democrática, ao contrário, sempre é, ou nenhuma prefeitura vai dizer que o seu projeto de escola não é baseado na gestão democrática, até porque isso seria ilegal, né? Não, são modelos que são considerados, são tratados como se fossem modelos de gestão democrática, mas, na maioria das vezes, eles trazem os elementos dessas políticas gerencialistas, né, na qualidade total, dos modelos de grupos semi-autônomos, colaboracionistas, etc. E tal. Então, a ideia é fazer com que todos se sintam participantes, que os professores se sintam participantes das suas escolas, né, e colaborativos. Aqueles que não forem colaborativos são um problema. Então, o criticismo, a crítica, por melhor que seja, ela pode ser considerada um problema, alguém que não quer ajudar e tal. E aí, como eu cito sempre como exemplo, o Walmart, lojas Renner, e qualquer outra grande dessas empresas, Big, eles não chamam ninguém por trabalhador, fulano de tal, pode vir na gerência. Não, quando fala no microfone é o colaborador, fulano de tal, associado. Então, ou seja, fazer com que é um discurso que envolve e que absorve e que captura, né, a ideia de capturar as identidades dos trabalhadores para dentro de uma lógica gerencial de estrutura. E é claro que aqui tem 1000 exemplos, né, de estudos que poderiam ser trazidos, né, como exemplos, mas os trabalhos que analisam as experiências gerenciais em educação, e que a gente poderia citar várias delas, estão muito associados também, podem ser estudos envolvidos próximos daquilo que eu estava falando antes do ciclo de políticas, né? Assim como a globalização trouxe, antes a gente falava em modelos imperialistas, né, que, em geral, os modelos imperialistas são considerados aqueles modelos de uma nação que assume ou toma o poder de outra nação. Ou seja, o imperialismo é sempre entre uma nação, uma grande nação imperial, né, que poderosa do ponto de vista econômico, político, etc., etc., né, e nós temos bons exemplos sobre isso. Elas fazem uma ação imperialista sobre uma outra sociedade soberana, um Estado soberano, né, e esse modelo foi adotado para se analisar os processos das políticas de dependência, interdependência, de submissão, de novos processos de colonização, né, recentes na África. Bom, mas hoje, a partir dos anos 70, começa a se instalar um modelo da globalização, né, que é um modelo que se inicia no século XVI, do meu ponto de vista, se inicia pelo século XV, XVI, com as grandes navegações e com o surgimento do capitalismo, e com a expansão do modelo capitalista, né, para o mundo todo. Hoje, praticamente, não existe lugar que não seja um lugar parte da globalização. A gente poderia dizer, mas tem povos lá que vivem... Bom, se a gente sabe que eles vivem, e já não são mais isolados. E se tem uma máquina de calcular, é porque lá tem computador,
lá tem eletrônica, lá tem modelos de expansão, que são modelos mesmo que rudimentares do ponto de vista de comércio, são modelos já resultantes de uma expansão, que é a expansão capitalista. Então a globalização, ela não é a expansão do Império Romano, com as cruzadas, não, aquilo é um outro tipo de... Nem poderia se usar o termo globalização, né? Mas o processo que se chama de globalização é esse processo mais recente do século, que começa com o século XVI, mas que e que se acelera principalmente a partir da década de 50 do pós-guerra, que é expandir o quê? Expandir o mundo ocidental, a cultura do mundo ocidental, expandir a sociedade de consumo, né? E expandir o que só foi possível com a reestruturação do mundo capitalista, com as novas formas de gestão e gerencialismo e com a criação das inovações tecnológicas que permitiram um fôlego ainda um pouco mais, mas de sobrevivência, pelo menos, né, à crise do Fordismo. Então, esse modelo pós-fordista ele teve que se articular globalmente. Essa articulação global é que nos permite, criou a necessidade de se interpretar isso também como uma análise de redes políticas, né? Não sei se é possível, mas pelo menos alguns de nós acham isso, outros talvez não. Como eu disse lá no início, nós partilhamos diferentes abordagens teóricas, né, e temáticas, mas talvez não seja mais possível usar o modelo do imperialismo, né, porque não se trata mais de uma nação sobre outra, de uma nação retirando a soberania de outra. Não, trata-se talvez de nações soberanas agindo globalmente em redes políticas. E as políticas de educação são políticas globais que se articulam na forma de rede, quase como o exemplo da pandemia atual, uma forma de expansão de contágio, né, e que é assimilado em lugares diferentemente, né, de acordo com as elites locais, porque nós não podemos eximir as elites locais, porque elas é que implementam as políticas localmente, né. Então, essa análise de rede permite a gente analisar não a transferência de políticas, mas o que o Stephen Ball chama de mobilidade das políticas, como as políticas estão migrando, ou aquilo que o ex-ministro da Educação da Finlândia, que está nesse livro aqui, Lições Finlandesas, ele fala do movimento do GERME, que é o Movimento de Reforma Educacional Global. E que esse movimento, quando ele trata das características desse movimento, nós vamos ver que elas são as mesmas características que estão nesse tema do neoliberalismo e das reformas de ensino, ou que o Luiz Carlos de Freitas chama de a reforma empresarial da educação. A nova direita e velhas ideias, como ele fala. E a ideia é trazer aqui os temas do neoliberalismo e das reformas de ensino. Porque esse tema tem sido particularmente importante para nós, porque ele, talvez um dos primeiros estudos importantes, né, sobre o neoliberalismo, é talvez dos menos conhecidos, né, que é o Nascimento da Biopolítica, escrito pelo Foucault, lá pelos anos de 1974, 75, em que ele faz uma das análises mais brilhantes que temos sobre o neoliberalismo, e as origens do neoliberalismo, e qual o formato, né, adotado numa lógica toda essa de criação do empresário de si mesmo, né, uma expressão que ele usa. E essas reformas dos anos 80 para cá, dos anos 90 para cá, dos anos 80, se considerando Estados Unidos e Inglaterra, e Austrália e outros países, mas a partir dos anos 90 no Brasil, que são as reformas neoliberais, reforma do Estado neoliberal, que vai implicar em todas as
as análises da crise do estado de bem-estar social, que começa ali nos anos 70, né, e a crise econômica da Guerra Fria, e etc., e o início da globalização, tudo isso trouxe a discussão sobre o neoliberalismo como uma necessidade de superação dos problemas criados pelo estado de bem-estar social. Hoje, os principais grupos econômicos e os principais milionários e bilionários, né, já estão, tem aquele grupo dos 200 milionários norte-americanos que se reúnem sistematicamente. Na última reunião feita por eles, eles disseram claramente, olha, o neoliberalismo fracassou, essa é a formulação deles. O neoliberalismo fracassou, o neoliberalismo só gerou mais pobreza e maior concentração de renda. Né? Então, se os mais ricos, quando começa o neoliberalismo, detinham 8% da riqueza no mundo, hoje nos países ricos e no Brasil também, o número de os mais ricos diminuiu esse número percentualmente, mas passam a concentrar mais de 20% da riqueza. Então a conclusão deles é qual é? Inevitavelmente nós vamos ter que voltar a pensar o papel social do Estado, sob pena de que o capitalismo está fadado a uma crise e o neoliberalismo está fadado à sua própria destruição, porque baseou-se, eles dizem isso, não sou eu que estou falando, o neoliberalismo baseou-se muito no mercado financeiro e no enriquecimento financeiro sem geração de trabalho, então eles estão enxergando que a sociedade vai precisar encontrar soluções que levam, inclusive, países desenvolvidos como a Holanda, a Escócia, a discutir a tal da renda mínima, que é algo em perto de 700 euros por mês, para todo cidadão, universal, para todos os cidadãos. E a partir daí começar a se pensar em políticas e tal. Então, esse tema e o desinvestimento neoliberal na educação no Brasil e as políticas neoliberais com as reformas de ensino se traduziram em quê? Por exemplo, no Chile, quando foram feitas as reformas, no Chile, que foi o modelo laboratório mais presente para experimentar, né, as políticas que hoje estão dando errado em todos os aspectos, foi o quê? Criação de sistemas de voucher, da parcerias público-privadas, com a privatização mesmo das escolas, então, escolas subsidiadas pelo Estado, né, escolas com fragilização da formação dos professores, com flexibilização do trabalho dos professores, e por aí vai. São inúmeras, né, as faces e interfaces do neoliberalismo com a educação. Né. Um ponto muito importante tem sido as parcerias público-privadas aqui no Brasil. Né. Não é a forma exclusiva, mas é por onde passa um grande mercado, né, associado, evidentemente muito associado, com sistemas de avaliação, com a venda dos sistemas apostilados, com a criação de os think tanks, né, que são instituições, ou grupos, ou pessoas, que são consultores privados, vamos dizer assim, né, que orientam a agenda educacional no Brasil e em muitos países. Né. No Brasil, atualmente, a gente está vivendo uma situação de conflito entre os próprios liberais e neoliberais com os setores conservadores e neoconservadores. Isso se vê muito, né, nos embates que tem dado no Supremo Tribunal sobre escola sem partido, ideologia de gênero e esses aspectos, né, que fez com que, por exemplo, a principal articulação do ministro da Educação no atual governo seria a figura do Mozart
Ramos, esse que palestrou há poucos dias aqui na Unipampa. O Mozar Ramos era o ministro indicado pela burguesia brasileira que se expressa no campo educacional, não só a burguesia brasileira, mas defende interesses globais, vamos dizer, do empresariado mundial, né, que é o Todos pela Educação. O Todos pela Educação tinha no Mozart, através de uma articulação com Ayrton Senna, foi a negociação de apoio à candidatura do Bolsonaro para o segundo turno da eleição. Né? E isso foi muito articulado. O Mozart estava com o pé na porta do MEC, quando um grupo de deputados conservadores, evangélicos, conservadores, né, que tem evangélicos que não são conservadores, mas evangélicos conservadores que disseram, não, para lá. Esse cara, nós nunca vimos ele defendendo a tese da escola sem partido. Nunca vimos ele ser contra a ideia, ou discutindo a ideologia de gênero, ou se manifestar contra o aborto, isso ou aquilo, não interessa. Mas toda uma pauta conservadora. Isso barrou ele de um dia para o outro. Ele saiu e entrou o Vélez, aquele ultraconservador, né, e depois foi seguido por terceiro ministro já, que agora está fugido, né, saiu fugido do Brasil para não ser preso, mas que só articularam teses conservadoras. E o neoliberalismo no campo educacional, não é que ele não exista, não esteja existindo, mas houve uma certa desarticulação e hoje estamos vivendo um momento, sim, bastante confuso em todos esses sentidos. Não que não exista, ao contrário, existe muito forte. Mas então, olha, eu falei demais, me prolonguei mais do que imaginava. Peço até desculpa para vocês, mas um pouco isso resume as temáticas que podem ser tratadas nessa linha. Vocês vejam que é um campo muito amplo de temáticas e com uma variedade de abordagens teóricas que, né, alguns professores caminham mais pelo campo da teoria crítica, no campo do neomarxismo, no campo de estudos culturais ou no campo de estudos Foucaultianos. Bom, então temos um leque amplo aí. Tá? Qual é a metodologia de trabalho que nós estamos propondo aqui? O objetivo nosso com essa proposta é oportunizar para que estudantes de graduação e pós-graduação da UFPEL e professores de educação básica de Pelotas, o estudo, e para outras pessoas que estejam participando aqui, que não sejam da UFPEL ou de Pelotas, o estudo, a discussão sobre temas de análise das pesquisas realizadas na linha 3 do programa. E oportunizar os mestrandos e doutorandos desta linha um espaço de diálogo sobre as pesquisas que eles estão conduzindo e que estão levando para finalizar o seu trabalho final de dissertação ou de tese. A metodologia que a gente propõe, nada demais, né, são que as atividades vão ser realizadas com o uso dessas plataformas digitais como hoje estamos testando. Estamos experimentando, parece que está dando certo, né, vamos ver como é que funciona até o final, mas e já pedindo para vocês a tolerância, a paciência, porque poderemos ter problemas, tá, mas que tomara que tudo dê certo. E serão realizadas, então, atividades síncronas, como esta, e assíncronas. Poderão existir indicação de materiais, de vídeos para assistir em outro momento, leituras, alguma coisa desse tipo. As atividades síncronas, então, serão desenvolvidas por meio de apresentações e debates online, né, dos projetos de investigação dos pós-graduandos, basicamente, dos pós-graduandos, e desenvolvendo na linha 3 em uma sala de webconferência como esta. Tá? As atividades assíncronas serão realizadas por intermédio das atividades de orientação e de preparação das apresentações. Tá? E a programação será de 12 semanas,
organizada em torno de temas de pesquisa dos projetos. Qual é o nosso cronograma de trabalho, então? Vocês poderão receber esse documento depois, tá? Se já não receberam. Hoje seria essa introdução, na abertura aqui, apresentando a linha, essa fala que eu fiz aqui. Tá? A gente pode discutir alguns aspectos aí depois, no decorrer aqui, se houver interesse de vocês. No dia 29, então, nós teremos a contribuição da Maria Verônica, tratando das políticas educacionais, trabalho e autonomia docente, efeito das políticas neoliberais e possibilidades de resistência. E a Nitere, que vai tratar da política de currículo da educação integral e trabalho docente. Eu queria chamar a atenção de vocês, e já antecipadamente pedir uma desculpa aos orientandos de mestrado e de doutorado, no sentido de que talvez os temas de estudo não sejam exatamente o que está sendo desenvolvido. Pode ter alguma pequena alteração, exatamente porque é possível que a gente tenha tomado esse tema dos projetos iniciais, ou do que está no Lattes e tal, mas reflete bastante próximo àquilo que está sendo proposto. Tá? Depois, no dia 6 de julho, com coordenação do professor Mauro, né, essa primeira teria a minha coordenação na próxima semana, até vocês enjoarem um pouco de mim. Então, esse seria o professor Mauro, com a Ana Cláudia, que é minha orientanda, sobre as repercussões da performatividade do trabalho docente em escolas municipais em Vilhena, no estado de Rondônia. E a Lia, que vai tratar de teorias curriculares tradicionais e a nova gestão pública, os interesses neoliberais e a globalização do século XXI. No dia 13, a professora Maria Cília coordena com a apresentação do Arion, da Stephanie e do Evandro, tratando, respectivamente, a educação em direitos e defensoria pública, ausência e emergência no cotidiano do atendimento de casa e família prestado às mulheres. A Stephanie, então, seguindo com o significado das políticas públicas federais de educação e serviços penais e a concepção curricular. E o Evandro, finalizando com o consultório na rua, estratégia para governar populações de hábitos de vida noturnos. No dia 20, a professora Valdelaine coordena, então, a sessão que terá a participação da Natália Antunes, sobre a repercussão da política educacional, a reforma do ensino médio e a disciplina de educação física. E a Débora, a professora Débora também, sobre professor de educação física pós-regulamentação da profissão. Depois temos, dia 27 de julho, com a coordenação também da professora Valdelaine, a participação da Samanta e da Michele. A Samanta vai trabalhar com ações da Undime, pós-homologação da BNCC, e a Michele com as parcerias público-privadas em educação e os impactos da gestão democrática nas redes públicas. No dia 13 de agosto, a coordenação vai ficar com a professora Maria Manuela, que vai coordenar a apresentação do trabalho da Patrícia Ferreira sobre o novo ensino médio e os impactos no currículo, na gestão e no trabalho docente, e a Juliana Borges, que vai tratar das políticas curriculares para a formação docente de educação infantil do final do século passado para as primeiras décadas desse século, tratando das ambivalências entre projetos formativos. No dia 10 de 8, a professora Mara coordena, então, uma sessão de trabalho com o André Plug, tratando da identidade profissional dos docentes na área de geografia, o Edson Froza, o discurso sobre currículo e a subjetivação do professor, e a Maria Lúcia Pontes,
sobre as contribuições do PIBID para a formação inicial do professor no curso de letras da Universidade do Vale do Acaraú, no Ceará. Depois, finalizando já, então, dia 17 de agosto, a professora Maria Cília coordena o trabalho da Lisandra e da Alessandra Moreira de Castro, que tratarão a Lisandra por uma clínica do cuidado de si, a saúde mental de estudantes e sua permanência na universidade, e a Alessandra vai tratar da recontextualização curricular em programas de residência em área de saúde, na modalidade multiprofissional. E no dia 24 de agosto, a professora Mara coordena outra sessão com a Fabiana de Souza, que trata de imagens e questões de gênero no currículo, um estudo com professores e professoras de artes visuais. E a Leidiane Borba, que vai tratar da música no currículo de escolas municipais de Pelotas. Em 31 de agosto, a professora Fátima Costa coordena a sessão da Flávia Nascimento sobre ensino e aprendizagem no ensino superior, um olhar sobre as práticas avaliativas. E o trabalho da Giovana Alegrete sobre o fenômeno da exclusão vivido pelos estudantes do ensino superior, o processo de exclusão e ingressantes no curso de Ciências Sociais da UFPEL. E no dia 14, porque dia 7 é feriado, a professora Manuela encerra aqui as atividades coordenando o trabalho da Eleonora Simões e da Stephanie Corby. A Eleonora apresentando a invenção de docências de crianças de 0 a 3 anos, nos currículos do curso de pedagogia da FURG, e a Stephanie sobre currículo e formação de professores, um estudo sobre tornar-se pedagoga, que é um estudo sobre o curso de pedagogia na UFPEL, aqui. Bom, então é isso, eu fico por aqui e fico à disposição de vocês, professora Maria Cília, para coordenar, então, se houver algum debate, alguma pergunta, alguma questão que queira ser feita. Obrigado, então, fico à disposição de vocês. Obrigada, professor Álvaro, acho que foi ótimo, e eu vou passar, eu observei, nós temos agora 30 minutos disponíveis, assim, para nós conversarmos, eu observei que uma pessoa fez uma pergunta enquanto tu falavas aqui no bate-papo, então eu vou sugerir, né, que cada um que queira fazer, a gente pode fazer talvez blocos de 3, ou mesmo podemos começar individualmente, que então a pessoa se inscreva e a gente chama, e claro, né, vamos cuidar dos protocolos, vamos abrir então a câmera e o microfone, utilizar naquele momento e depois desativar. Vamos ver. Eu vou pedir que as pessoas se inscrevam, mesmo quem colocou a pergunta ali em cima, que se inscreva, por favor, né, quem queira participar, então. Aliás, eu já vou adiantando, Álvaro, que uma das pessoas que estava aqui pediu essa apresentação. Então, se tu concordares e nos enviares, a gente pode encaminhar para o pessoal. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Só um minutinho, que eu não sei se o professor Álvaro está te ouvindo. É a Jussara, então. E a Jussane. Jussane, tu gostarias de fazer uma pergunta ou é alguma... Eu gostaria, referente à pergunta que eu fiz no chat. Ah, então está. Então, não sei se o Álvaro está ouvindo? Só um minutinho, Jussane, porque o Álvaro parece que saiu um pouquinho do ar, parece. Acontece.
A Jussane tem uma pergunta que ela tinha colocado aqui no bate-papo e ela vai te apresentar aqui. Boa noite, professor Alva e demais participantes dessa sala virtual. É um prazer estar com vocês. Uma linha de mestrado que eu admiro muito e já participei como aluna especial há algum tempo atrás. E atualmente eu não estou mais na instituição, estou numa instituição privada em Chapecó, como mestranda. E, assim, me inscrevi nessa disciplina justamente porque a minha pesquisa é em torno do neoliberalismo, a questão dos processos curriculares voltados para a alfabetização, os modos de participação docente perante essa engenharia neoliberal, né? E os livros que o professor citou, principalmente do Freitas, é um que eu cito. E eu cito também o próprio professor Hipólito na minha dissertação, quando eu tento conceituar como exercitar um modo de participação democrático ou de identidade profissional, autoria, ou até mesmo de alienação perante esses processos neoliberais que perpassam pela educação. E outro livro que eu gostaria, que não sei se de repente é pertinente para esse momento, mas eu gostaria que entrasse nos debates até para avançar o meu conceito em relação a essa engenharia toda do neoliberalismo, é o livro Políticas de Formação Docente e Professores dos Estados Unidos, que eu estou lendo ainda, não concluí ele, mas está me ajudando muito a avançar nesse processo de compreensão, sendo que eu não sou uma professora, como é que eu vou dizer, uma pesquisadora experiente, o quanto vocês são, que eu admiro muito. Eu gostaria de mais contribuições de como poderia acontecer um processo democrático se não temos mais nada de democrático. É uma falsa democracia ditada pelas agendas internacionais. Não sei se eu me fiz entender, mas eu gostaria de abranger mais esse debate. Obrigada, Jussane. Não sei se temos alguma outra questão. Sim. Parece. Eu respondo, Cília, então? Eu acho que sim, né? Uhum. Obrigada. Bom, obrigado pela questão, bastante inquietante, né? Eu diria que a gestão democrática é uma experiência, é uma possibilidade também, né? Não é porque ela está na legislação que ela está garantida. Os problemas da educação são, nesse sentido, são sempre problemas práticos, né? Ou seja, a pedagogia é uma disciplina prática, né? Ela, com toda a sua formulação teórica, mas ela existe para resolver problemas práticos. Então, nesse sentido, eu queria dizer, sim, existe um espaço constante para gestão democrática, mas ele é sempre uma possibilidade, entende? Como diz o Laclau, o social é uma impossibilidade, porque ele sempre que se realiza, ele está em dinâmica para se reconstruir, né, de outra forma. Então, eu vejo que tivemos uma experiência da Escola Cidadã, da Escola Plural em Minas Gerais, Escola Cidadã em Porto Alegre, Escola Cidadã no Rio Grande do Sul, Escola Candanga
Candango, em Minas, em Brasília, Escola Cidadã em São Paulo, durante muitos anos, mais de uma década, duas, né? E essas são possibilidades de construção, que os professores são atores, né, disso. Agora, o sistema, a reforma do ensino, as reformas empresariais, os interesses econômicos da sociedade trabalham por uma outra lógica. Então, é por isso que eu digo, é sempre um processo, um embate que é possível. E quão possível é? Ora, isso vai depender dos grupos, da organização e da consolidação dos grupos, de coletivos, de professores, que se estruturam nas escolas, que se organizam nas escolas, que conseguem avançar, e muitas escolas tiveram e têm experiências muito interessantes, né? Se elas ficarem num grau de isolamento e não lhes permita, né, solidariedade, de apoio da própria comunidade se envolver com essa experiência, elas tendem a enfraquecer, né? Mas elas vão e voltam, quer dizer, depende do conjunto de professores que está numa escola, que está noutra, depende do comprometimento também desses indivíduos, depende da luta sindical, da força que a luta sindical tem. Então, eu sempre acho que a educação democrática é a antítese de uma educação fascista, de uma educação autoritária, né? De uma educação burocrática, formal, mas ela é sempre, como eu digo, é sempre uma possibilidade. E uma possibilidade que a gente deve apostar, investir. E sempre questionar aquelas iniciativas que são iniciativas que trabalham exatamente contra a isso, né? Na lógica de reestruturar o sistema que tem interesses econômicos, que tem interesses políticos até, né, diferentes disso, quer dizer, que tem de domínio. Nós temos uma história que nos alimenta e que nos faz, por exemplo, penalizar com experiências de que a agenda política, deputados, senadores, comanda, né, os sistemas de ensino. Tem muitos estados que não têm eleição para diretor de escola, prefeituras que não têm eleição para diretor de escola, e nessas realidades, quem comanda são o aparato político, né, de deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governadores, que comandam a estrutura. Então, essa dependência da estrutura escolar nossa em relação ao órgão público, né, e é muito dependente, e a cada 4 anos ela pode mudar muito, né, é uma coisa que é diferente em outros países. Quer dizer, a escola pública em outros lugares tem uma estabilidade maior e as mudanças não são assim tão... acontece de qualquer jeito, a qualquer forma, a qualquer momento e tal. Então, tem uma política estrutural do Estado, evidente, tem uma estrutura dos órgãos de financiamento exterior, mas essas são políticas que vão alterando, mas não com uma desestruturação do sistema tal qual a gente costuma ver aqui entre nós. Então, um pouco isso, não sei se respondo a tua questão, mas eu acho que é por aí. Responde sim, professor. Fica mais claro o conceito em si de como acontecer a democracia, a participação democrática mediante esses currículos ditados pelos organismos externos, né, das agendas, dos compromissos de meta, e que acabam segregando e aumentando, de certa forma, o retrocesso escolar, excluindo muita gente. Muito obrigada. Obrigada, então, Jussane e Álvaro. Pergunto, então, ao grupo se temos mais perguntas. Se alguém quer se inscrever para perguntar. Colegas também,
da linha podem complementar coisas que eu deixei de lado. Fique à vontade. Então é isso, Cília. Pois é, eu estava aqui, eu vi que algumas pessoas estão digitando. Ah, tá. Não, Mas eu então estou aguardando, mas se não, acho que já podemos nos organizar para o encerramento, né, Álvaro, agradecendo muitíssimo a participação, né, a fala do professor Álvaro, acho que foi muito esclarecedora e atendeu, assim, muitíssimo, na minha perspectiva, foi muito importante para esse nosso primeiro dia, primeiro encontro, né, deste projeto aqui. E, bom, nós temos um pedido, vamos ver se o Álvaro concorda de enviar, então, os slides apresentados hoje para o grupo, aí nós vamos enviar por e-mail, né, e eu posso, acho que dá para enviar por aqui, não dá? Então tá, pode ser, tá. Aqui tem alguns comentários da Raquel, que deu a respeito à participação e emancipação das escolas, um livro Políticas Educacionais, capítulo, um livro bem bom do Stephen Ball, tem alguns comentários, um comentário do Olavo, né, não adianta ser de pais e mestres, conselhos escolares na participação de pais, geralmente é um grupinho de meia dúzia, são observações, né, referentes aos teus comentários, mas se não tiveres mais nenhum comentário, acho que podemos, então, né, encerrar, agradecer muito a presença de todas e todos, e um agradecimento muito especial ao professor Álvaro, então, que nos brindou, então, com esse momento tão importante, né, de início, né, desse projeto, agradecer muito também a presença aqui das colegas e dos colegas da linha 3, que estão todos aqui, e, bom, aguardar o pessoal para a próxima segunda-feira para darmos andamento, então, dessa atividade. Tá bom. Então, eu queria agradecer a oportunidade aqui, agradecer a participação de todos os colegas que estão aqui, 64 pessoas que estão conectados aqui. Então, na semana que vem, começaremos com a primeira sessão de debate do evento com só pegar aqui, peraí. Bom, eu não sei se eu consegui, Cília, enviar por aqui, eu não consegui, acho que eu deveria estar com outros poderes aqui. Sim, pode ser. Não sei se talvez, aliás, vou aproveitar para agradecer a participação do nosso doutorando, João Carlos Irdes, que além de estudante, né, eles também aqui estão nos dando um apoio especial aqui, muito importante, né, já que estamos nos familiarizando com toda essa tecnologia, e então, vou pedir então para ele, talvez, que
Ou te coloque aqui como... O que talvez ele possa enviar, senão a gente envia por e-mail, né? Depois. Um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado e até a próxima segunda-feira, gente. Obrigada.